Bem, nós estamos estudando métodos numéricos para se calcular aproximadamente raízes de funções. Você tem uma função, essa função tem um gráfico, y igual a f de x, e você quer descobrir um ponto x barra, onde a função corta o eixo OX. O ponto x barra é conhecido como uma raiz da função. Como que a gente pode calcular essa raiz? A maioria das funções não existem métodos exatos para se calcular as raízes. Você tem que usar cálculo numérico, não tem outro jeito, certo? Não existe outra possibilidade. O método é extremamente simples, não usa teoria nenhuma. É um algoritmo absolutamente elementar. Observe que se você descobrir um ponto A e um ponto B, o que acontece nesse A e B? A função no A, ela é negativa. A função em B, ela é positiva. Ora, toda vez que você tem uma coisa negativa e uma positiva, se você tem um gráfico de uma função, então você não sabe como que é o gráfico da função. Você não sabe como que é o gráfico da função. Mas você sabe que no A, a função assume um valor negativo. E no B, a função assume um valor positivo. Você conhece a função, você dá o A e o B, calcula lá, usa a calculadora, calcula o valor da função, e você vê que aqui o f de A é negativo, e aqui o f de B é positivo. Ora, como que o gráfico da função vai sair daqui e chegar aqui sem passar pelo eixo? Não tem jeito. Então, essa função, por mais que ela faça alguma coisa, ela tem que passar em uma raiz. Ela tem que passar em uma raiz. Isso aqui é uma raiz. Então, a raiz está entre o A e o B, desde que eles tenham sinais diferentes. Observe que isso que eu fiz aqui, se aqui fosse positivo e aqui negativo, também teria uma raiz ali dentro. Então, o método é baseado em encontrar o A e o B, porque você não sabe onde está o gráfico da função, é encontrar o A e o B com sinais opostos. Muito bem. Qual que é a ideia agora do método para você chegar perto da raiz? Você pega e faz uma bissecção. Você secciona esse intervalo, calculando o ponto médio, A mais B sobre 2. E aí você olha o sinal. Opa, nesse caso aqui o sinal deu negativo. Se o sinal está negativo, a raiz não pode estar entre esse e este, só pode estar entre esse e esse, porque aqui é negativo, aqui é positivo, a raiz tem que estar aqui. Não tem jeito. Certo? Ah, mas se o gráfico fosse assim? E se o gráfico não fosse desse tipo e fosse assim? Ah, se o gráfico fosse assim, a função aqui seria positiva. Então, positivo com positivo, você não pode garantir que a raiz está ali. Tem que ser um positivo com negativo, porque aí a raiz tem que estar aqui. Então, a ideia é você pegar um intervalo, dividir na metade, olhar o sinal aqui na metade. Se é positivo, você fica com o outro que é negativo. Olha qual que é negativo, um positivo. Você sempre tem que trabalhar com um negativo e um positivo, porque a raiz está ali no meio. E à medida que você vai fazendo, você vai diminuindo o tamanho do intervalo e a raiz vai espremendo a raiz ali dentro. Então a raiz está dentro desse intervalinho e você vai chegando cada vez mais próximo da raiz à medida que você vai repetindo o processo. É muito simples, extremamente simples. É o método mais simples que existe no cálculo numérico, provavelmente. Não tem nenhum método mais simples do que esse. Mas a gente precisa automatizar esse método. Como todo
como todo algoritmo, é a famosa receita. Difícil cozinhar sem receita. Tem que ter receita. A receita automatiza. Então, eu vou sugerir essa tabelinha aqui. Cada um faz a tabela que quiser. Tem várias maneiras, mas eu vou sugerir essa tabela. Olha, você faz uma coisa assim. Aqui você vai contar um número de passos, N. Aqui o ponto A. Aqui o ponto B. Aqui o F de A. Aqui o F de B. Aqui vai ser X, é o ponto médio, é onde você pegou o ponto médio do intervalo. E aqui você vai calcular o F de X. F de X. Então essa aqui é a ideia da tabelinha. Essa aqui é a ideia da tabelinha que nós vamos fazer. Vamos fazer um exemplo extremamente simples. Exemplo extremamente simples. Olha aqui embaixo. Vamos pegar a função mais simples que existe, y igual a x ao quadrado menos 2. Ué, quais são as raízes? X ao quadrado menos 2 igual a 0, x ao quadrado igual a 2, x igual a raiz de 2, a raiz positiva. Esse pontinho aqui é a raiz de 2. Nós sabemos que a raiz é a raiz de 2. A raiz dessa função aqui é a raiz quadrada de 2. Quanto que vale a raiz quadrada de 2? Numericamente, em termos decimais. Opa, então, como é que nós vamos calcular? Então, sem calculadora, você calcula a raiz. Como é que você faz? Então, nós vamos usar o método aqui para calcular a raiz de 2. Vamos aqui. Primeiro passo. Passo 0. Quem que é meu A? Meu A. Eu preciso achar um valor aqui onde a função é negativa. É claro que o 1 é menor que a raiz de 2, então aqui a função é negativa. Então, vou pegar aqui 1. Eu preciso pegar um valor em que a função é positiva. Poderia pegar 2, porque 2 aqui vai dar 2 ao quadrado, 4 menos 2, dá 2, dá positivo. Eu vou pegar 1,5. Vou pegar 1,5, porque eu tenho que tentar pegar um intervalo razoavelmente pequeno para o processo ir mais rápido. Aí eu calculo o F de 1. Quanto que é o F de 1? 1 menos 2 dá menos 1. Então, dá menos 1. Então, aqui é negativo. Quanto que dá o F de 1,5? Então, eu peguei 1,5, está aqui. Quanto que dá o F de 1,5? O F de 1,5 dá 0,25, que é positivo. Então, o importante é o sinal. Então, no A, deu negativo. No B, deu positivo. Agora eu venho aqui e calculo o ponto médio. O ponto médio entre esses dois, entre 1 e 1,5, é 1,25. 1,25. Muito bem. Aí eu calculo quanto que é o F de 1,25. 1,25 ao quadrado menos 2. 1,25 ao quadrado menos 2. Calculo aqui e deu menos 0,437. Eu vou simplificar aqui, sem usar muito a casa decimal para não demorar. Então, deu negativo. Então, esse daqui deu negativo. Agora, vamos ver como é que é a passagem. Só entender essa passagem, o resto é a mesma coisa. Negativo, A, B e esse. Negativo, positivo, negativo. Quem é que vai ficar? Um negativo e um positivo. É sempre assim. Então, tem que ficar um negativo e um positivo. Então, portanto, no passo 1, tem que ficar o negativo. Eu sempre vou pôr o negativo, eu sempre vou pôr o menor à esquerda. Então, quem é que vai ficar? Vai ficar 1,25,
que deu negativo, sempre levando o sinal. E um e-mail, e um e-mail. Um e-mail que deu positivo. Isso? Um e-mail que deu positivo. E agora eu repito tudo de novo, certo? Quem que é o F de um e-mail? Quem que é o F de um e-mail? É negativo menos 0,437. É negativo. Quem que é o F? Quem que é o F de um e-mail? O F de um e-mail é 0,25, que é positivo. E agora eu faço a média entre esse e este. Assim, eu faço a média entre 1,25 e 1,5. A média entre 1,25 e 1,5 é 1,375. É 1,375. Ah, bom. Então, é o F de... Agora eu preciso calcular dele. Então, vamos no desenho aqui, aumentar um pouco o desenho aqui. Aumentar um pouco o desenho. Eu vou fazer poucos passos no algoritmo. Olha, o desenho aqui. Então, aqui. Aqui estava a raiz de 2. Aqui estava 1,5. Certo? Aqui estava 1. Aí a gente descobriu que 1,25 fica do lado de cá. 1,25 fica do lado de cá. Aí agora eu pego a média dos dois, 1,3. Eu não sei se 1,375 está depois da raiz ou antes da raiz. E vamos calcular o F dele. Aí você tem que calcular o F dele. Quando você calcula o F dele, dá 0,10. Estou arredondando algumas coisas aqui para simplificar. Deu negativo. Opa! Então, olha, negativo, positivo, negativo. Portanto, a raiz está entre este e este. Então, a raiz está entre este e este. Então, o 1,35, ele está à esquerda da raiz. 1, está à esquerda da raiz. Então, quem é que vai ficar no passo 2? Quem é que vai ficar no passo 2? Quem é que vai ficar no passo 2? Negativo com negativo, não. É um negativo com um positivo. Então, vai ficar o 1,375. O 1,5 continua, porque esse daqui deu negativo, esse daqui deu positivo. Aí eu calculo o F desse ponto, certo? O F desse ponto. O F desse ponto dá negativo. Eu não vou pôr o valor aqui, que só me interessa o sinal. O F desse ponto, a gente já viu que dá negativo, certo? Nós já sabemos. O F desse ponto é positivo. Então, agora eu venho com a média desses dois. A média desses dois. Então, eu venho com a média desses dois pontos, certo? Então, eu calculo a média de 1,375 mais 1,5, calculo a média dos dois, dá o ponto 1,4375. Dá o ponto 1,475. E eu calculo o F desse ponto, certo? O F desse ponto aqui dá 0,06. Esse é o F desse ponto, certo? Então, é facinho, 1,4375 vezes 1,4375 menos 2 dá 0,06 positivo. Então, esse daqui deu positivo. Esse deu positivo. Certo?
esse deu positivo. Então, vou fazer só mais uma passagem. Aqui. Bom. Então, na passagem 3, quem é que vai ficar? Esse é negativo, esse é positivo, esse é positivo. Não pode ficar dois positivos. Então, vai ficar 1,375, que é negativo, e vai ficar o 1,4375, que é positivo. Pego a média desses dois, que dá o ponto 1,407. Calculo quanto que vai dele, é negativo, deu negativo também. Então, esse daqui é negativo. Observe que eu não preciso preencher todos os pontos da tabela. Eu só preciso do sinal. Então, esse ponto está à esquerda. Ó, deu negativo. Está aqui. Esse daqui deu positivo. Então, esse pontinho aqui é esse. Tem um pontinho de cá e tem um pontinho de cá, que é este. Então, a raiz está entre esses dois. Então, a raiz está no intervalo. Qual intervalo que nós achamos? O intervalo 1,407 e 1,4375. A raiz está aí. Realmente, a raiz de 2, quanto que vale a raiz de 2? Escrevi aqui, raiz de 2, ela é igual a 1,4142. Está aqui dentro, ó. 1,407, 1,43, tá lá. Então, aqui, ó, nós só temos a imprecisão na segunda casa decimal, mas na primeira casa decimal a gente acertou certinho, 1,4. Então, eu sugiro a vocês que façam esse processo aqui mais vezes, façam aí com umas 7 vezes por aí, e vocês vão ver que é possível calcular a raiz com erro, talvez aqui na terceira casa decimal. Então, um bom exercício vocês continuarem essa tabelinha. Esse é o método mais simples que existe, muito simples, extremamente simples. Então, treinem, porque é só automatizar isso aqui. Eu sei que tem que automatizar para você não se enganar com essa tabela, ok?